Mariana era recepcionista de um pequeno hotel no centro da cidade. O prédio era antigo, corredores estreitos, carpete que abafava passos, paredes manchadas de umidade. Quem trabalhava ali há mais tempo dizia que o quarto 11 estava sempre vazio, mesmo que constasse como ocupado no sistema. Mariana nunca tinha visto ninguém entrar, mas toda noite o nome de um hóspede surgia na tela: Sr. Augusto C. Nenhum documento, nenhum registro real, apenas aquele nome. Numa madrugada chuvosa, o zelador precisou sair. Mariana ficou sozinha na recepção. Passava das 2 quando o telefone tocou. Na linha, uma voz rouca, baixa, arranhando o ouvido: "Por favor, poderia trazer uma toalha para o quarto 11. Mariana congelou. O quarto deveria estar vazio, mas respondeu que sim. Queria ver se era apenas algum hóspede perdido. Pegou uma toalha limpa e subiu as escadas rangentes. O corredor do segundo andar era o mais gelado, as lâmpadas tremulhando como velas. Quando parou diante da porta 11, percebeu algo estranho. A madeira estava riscada, como se unhas tivessem arranhado a tinta. Bateu, mas ninguém respondeu. A maçaneta girou sozinha. A porta se abriu devagar. Dentro, um cheiro forte de mofo e perfume barato misturados. No canto do quarto, um homem magro estava sentado na poltrona, de costas, a cabeça pendendo para o lado como se o pescoço fosse de borracha. Mariana chamou, mas ele não se mexeu. Aproximou-se devagar, sentindo o ar gelar o rosto. Quando chegou perto, viu que ele não respirava, mas a pele parecia pulsar, como se algo dentro dele ainda se mexesse. De repente, a cabeça virou devagar demais, como se quebrasse os ossos, revelando um rosto sem olhos, apenas cavidades escuras. Mariana largou a toalha e saiu correndo, mas o corredor parecia mais longo do que antes, como se as paredes estivessem se afastando. Quando olhou para trás, o homem estava em pé na porta, sorrindo, a boca costurada em alguns pontos. Murmurou, com uma voz que parecia sair de dentro das paredes: "Eu pedi uma toalha. Fica para sempre." Na manhã seguinte, o zelador a encontrou na recepção, sentada, imóvel, com uma toalha molhada no colo. O quarto 11 estava vazio, mas a cama tinha uma marca funda de alguém deitado, e na parede, atrás da poltrona, estava escrito com marcas de unha: "Deixe-me sair." Até hoje, hóspedes ouvem o telefone tocar de madrugada. Quem atende, ouve apenas a respiração arranhada de quem ainda espera por uma visita que nunca deveria chegar. Beatriz se mudou para uma casa antiga na colina com a filha pequena, Clara. Era uma casa bonita por fora, janelas grandes, jardim abandonado, cheiro de madeira velha. No primeiro dia, Clara correu para o quarto do sótão e gritou: "Mamãe, é aqui que ela mora." Beatriz achou que fosse só imaginação. No sótão, havia um armário antigo, trancado com cadeado. Clara ficava horas sentada em frente a ele, murmurando palavras que Beatriz não entendia. À noite, Beatriz ouvia passos leves no forro, risadinhas abafadas. Quando perguntava para a filha, Clara dizia apenas: "Ela gosta de brincar. Ela disse que eu posso ficar aqui para sempre." Uma madrugada, Beatriz ouviu um barulho de chave no sótão. Subiu correndo, encontrando Clara sentada no chão, o armário escancarado. Lá dentro, dezenas de bonecas velhas, algumas sem cabeça, outras com olhos que pareciam de vidro de verdade, refletindo a luz da lanterna de forma estranha. Entre elas, uma boneca maior, usando um vestido branco amarelado, estava encostada no fundo. Parecia humana demais. Clara sorriu. "Ela quer que você brinque com a gente, mamãe." Beatriz tentou fechar o armário, mas a boneca estava fria como gelo, e por um segundo, jurou sentir uma respiração fraca vinda dela. Trancou tudo de novo, escondeu a chave. Mas toda noite, o armário voltava a se abrir. As bonecas apareciam espalhadas pela casa,
uma no banheiro, outra em cima da geladeira, algumas sentadas em cima de Beatriz enquanto dormia. Certa noite, Clara desapareceu. Beatriz vasculhou a casa inteira. Encontrou apenas o armário aberto, vazio, exceto pela boneca maior, agora usando o vestidinho azul da filha. Gritou por Clara, mas ouviu apenas uma voz fininha, atrás dela: "Mamãe, agora eu moro aqui também." No dia seguinte, vizinhos contaram que viram Beatriz vagando pelo jardim, repetindo que precisava brincar, com uma boneca apertada no colo. Nunca mais a viram. Mas quem passa em frente à casa jura ouvir risadas vindas do sótão e, se olhar pela janela quebrada, pode ver uma mulher ajoelhada no chão, penteando o cabelo de uma boneca que sorri, com olhos de vidro, olhos que parecem seguir você até ir embora. Lorena morava sozinha numa casa antiga, herdada da tia-avó. Desde criança, ela odiava aquele lugar. A porta do porão era o que mais a assustava. Um trinco velho mantinha fechada a escada que descia para o breu. Durante anos, Lorena nunca teve coragem de abrir. Certa noite de tempestade, a luz acabou. Procurando velas na despensa, ouviu um baque seco vindo do porão. Um estalo, como se algo grande batesse na porta por dentro. Primeiro ignorou, mas as batidas voltaram, mais fortes, como murros seguidos de um arranhar, unhas raspando madeira. Pegou coragem, acendeu uma lanterna e abriu o trinco. Um cheiro de coisa morta subiu, misturado a um ar tão gelado que parecia vir de dentro de um poço. A luz tremulava, revelando degraus úmidos. Lorena respirou fundo e desceu. No meio do porão, encontrou uma cadeira de balanço e uma manta infantil caída no chão, toda suja de terra. Ao tocar a manta, ouviu uma respiração alta atrás de si. Virou num pulo, mas não havia nada, só sombra se movendo devagar pelas paredes. Subiu correndo, mas o trinco não fechava mais. Desde aquela noite, todas as madrugadas, Lorena ouvia passos lentos subindo as escadas do porão. Quando trancava a porta, pela manhã encontrava pegadas de lama espalhadas pela cozinha. Chamou um padre, que rezou, espalhou água benta, mas nada mudou. Uma noite, acordou com a porta do porão aberta, e uma forma agachada no pé da cama, de costas, balançando como se risse baixinho. Tentou acender o abajur, mas a lâmpada estourou. Quando abriu a boca para gritar, sentiu algo gelado tapar sua boca, uma mão magra que cheirava a mofo. Lorena foi encontrada dias depois, na cozinha, sentada na cadeira de balanço que antes ficava no porão, a manta infantil dobrada no colo. A porta do porão estava escancarada, degraus úmidos levando a um breu interminável. Quem mora na rua jura ouvir a cadeira balançar sozinha durante a noite, e, às vezes, dá para ver duas sombras pela janela da cozinha, uma sentada, outra em pé, sempre atrás dela. Luiz era fotógrafo de lugares abandonados. Já tinha invadido casas caindo aos pedaços, fábricas desativadas, escolas esquecidas. Mas nunca tinha conseguido entrar no Hospital São Bento, um prédio imenso, isolado na beira da estrada, fechado desde os anos 80 depois de um incêndio misterioso. Diziam que parte do teto havia desabado, que pessoas morreram presas no último andar. Também diziam que o hospital era vigiado, mas ninguém sabia por quem. Certa noite de lua cheia, Luiz resolveu tentar. Levou apenas uma lanterna, mochila com equipamento e sua câmera. Pulou o portão enferrujado e empurrou a porta dos fundos, que cedeu com um rangido alto, ecoando pelo saguão escuro. O ar lá dentro era pesado, cheirava a mofo, remédio velho e fuligem. A lanterna iluminava paredes descascadas, cadeiras de rodas viradas, maçãs abandonadas no corredor. No início, era só o silêncio. Depois vieram os estalos, canos pingando, portas rangendo sozinhas. Luiz não se intimidou. Fotógrafos adoram ruídos que testam a coragem.
Subiu até o segundo andar, onde as marcas do incêndio eram mais claras. Fuligem cobrindo paredes, pedaços de teto caído, camas queimadas. Tirou fotos do que parecia ter sido o centro cirúrgico, mesas de metal cobertas de ferrugem, instrumentos enferrujados espalhados no chão. Foi quando ouviu uma porta bater mais à frente. Um som seco, firme, impossível de ser o vento. Seguiu o corredor devagar, tentando ver de onde vinha. Encontrou uma placa pendurada, quase legível, andar 5, isolamento. As escadas estavam parcialmente bloqueadas por entulho queimado, mas havia espaço para passar rastejando. Luiz hesitou. O isolamento era o centro de boatos. Diziam que durante o incêndio, pacientes ficaram trancados lá dentro para evitar contaminação. Nunca conseguiram tirar todos. Alguns corpos nunca foram encontrados. A lanterna piscou, mas voltou a acender. Ele subiu. O quinto andar era um corredor longo, mais escuro que o resto. Paredes queimadas até o concreto. No teto, lâmpadas penduradas, algumas ainda balançando, como se alguém tivesse passado ali segundos antes. Luiz apontou a câmera e tirou algumas fotos. Só quando olhou o visor, percebeu, havia silhuetas, formas humanas, paradas no fundo do corredor, onde o feixe de luz não alcançava. A princípio achou que fosse poeira, reflexo. Então uma das silhuetas moveu a cabeça. Passos arrastados ecoaram. Ele engoliu seco, deu um passo para trás. Do nada, uma porta se abriu sozinha à esquerda. Uma placa pendurada balançava. Enfermaria 509. O cheiro lá dentro era pior, misto de fumaça velha, carne queimada e remédio. No fundo, uma cama isolada por cortinas meio queimadas. E, sobre a cama, uma forma coberta por lençóis chamuscados. Luiz levantou o lençol devagar. Por baixo, um corpo quase intacto, pele seca como couro, olhos afundados, boca aberta num grito eterno. O corpo parecia olhar para ele, mas Luiz sabia que era impossível, ou pelo menos deveria ser. Quando se virou para sair, a porta bateu com força, trancando-o. A lanterna falhou de novo, deixando o quarto na penumbra. Atrás dele, ouviu algo arrastar no chão. Olhou devagar por cima do ombro. O corpo na cama não estava mais lá. Um sussurro surgiu perto do ouvido, úmido, sufocante. Você não devia estar aqui. A maçaneta da porta girava sozinha, abrindo e fechando como se respirasse. Luiz chutou a porta até arrebentar o trinco. Correu pelo corredor escuro, mas tudo parecia igual. O mesmo corredor, as mesmas portas, como se rodasse em círculos. Passou correndo por uma sala cirúrgica improvisada, lâminas ainda brilhando, uma maca manchada de algo que não era só poeira. No final do corredor, uma escada. Desceu pulando degraus, tropeçando em fios pendurados. Sentia passos atrás dele, muitos, como se uma multidão o seguisse. O ar estava quente, como se as paredes respirassem fumaça viva. Quando chegou ao térreo, correu para a porta dos fundos. Mas ela estava trancada, uma corrente grossa que não estava lá quando entrou. Tentou arrombar, mas algo bateu com força do outro lado, como se alguém empurrasse de volta. A lanterna caiu da mão, rolou para longe. No breu, sentiu dedos frios tocarem seu ombro. Uma voz fraca, de muitas bocas misturadas, sussurrou: "Fica com a gente." Na manhã seguinte, a polícia encontrou o portão aberto, a porta dos fundos escancarada. Mas Luiz nunca mais foi visto. Na câmera dele, recuperada no saguão, havia dezenas de fotos tremidas, corredores queimados, portas entreabertas, formas humanas em pé, olhando para a lente. Na última foto, um close, o rosto de Luiz, olhos arregalados, uma sombra atrás dele, quase tocando sua nuca. Dizem que o Hospital São Bento ainda guarda quem entra. E que, no quinto andar, às vezes é possível ouvir um clique,
como o obturador de uma câmera, mas não há ninguém ali para tirar a foto. Camila era estudante de enfermagem quando ouviu falar do sanatório Santa Luzia, um hospital psiquiátrico isolado no interior, fechado há 40 anos. Contavam que o lugar foi abandonado do dia para a noite, após uma noite de motim que ninguém registrou nos jornais. Havia rumores de que alguns pacientes sumiram sem deixar rastros, outros nunca saíram dali. Por curiosidade mórbida e a promessa de boas fotos para um trabalho da faculdade, Camila e 2 amigos, Léo e Júlia, decidiram explorar o lugar numa madrugada chuvosa. Chegaram com lanternas, celulares e mochilas, rindo alto para espantar o medo. A entrada principal estava lacrada por tábuas velhas, mas a lateral tinha uma janela quebrada que dava para o corredor de acesso ao pavilhão de internação. Logo que entraram, o cheiro de podridão misturado a desinfetante antigo tomou o ar. Camila sentiu o estômago revirar. As paredes estavam cobertas de mofo, mas aqui e ali ainda se viam cartazes de aviso, regras de silêncio, instruções de contenção, advertências para visitantes. Um vento gelado parecia correr pelos corredores como se fosse vivo. No andar térreo encontraram prontuários espalhados, cadeiras de contenção, grades nas janelas. Júlia, tremendo de frio, quis ir embora, mas Camila insistiu. Queria ver o tal pavilhão B, conhecido como o Pavilhão dos Esquecidos. Lá, diziam, ficavam os pacientes perigosos, isolados, dopados, amarrados em camas, abandonados quando o motim explodiu. Foram subindo devagar, lanterna tremendo nas mãos. As portas de ferro estavam abertas, exceto uma, trancada com uma corrente enferrujada. Na placa em cima, quase apagada, lia-se: Pavilhão Beléu. Puxou a corrente e sentiu algo ceder. A porta abriu num estalo seco. Lá dentro, o cheiro era pior, algo entre carne apodrecida e fumaça. O corredor era mais estreito, as celas alinhadas dos 2 lados. Nas camas, marcas de correntes presas ao chão. As paredes riscadas com frases repetidas: eu não sou daqui, eles comem a gente, sem olhos, sem voz. Júlia começou a chorar. Camila dizia para tirar fotos rápido, mas os celulares falharam. Só as lanternas ainda funcionavam. Num dos quartos, encontraram uma maca revirada e um armário de metal. Dentro, um registro de voz em fita cassete, rotulado apenas como Doutor Acosta. Sem aparelho para ouvir, guardaram a fita. Mais à frente, chegaram a uma porta reforçada, trancada por dentro. Léo bateu, como brincadeira. E, do outro lado, ouviram um baque, como se algo tivesse se jogado contra a porta. Camila arregalou os olhos. Léo, pálido, encostou o ouvido. Um sussurro fino se espalhou pelo corredor. Você também vai ficar. Júlia gritou que queria sair dali. Tentaram voltar, mas o corredor parecia mais longo. As portas das celas, antes vazias, estavam entreabertas, rangendo como se alguém empurrasse de dentro. De repente, todas as lanternas piscaram juntas. Camila viu, no feixe trêmulo, silhuetas nos cantos, homens e mulheres magros demais, pele manchada, sem olhos, boquiabertos como se quisessem falar mas não pudessem. Quando a luz voltou, tudo sumiu. Mas no chão, marcas de passos úmidos o cercavam. Correram em direção à saída, mas cada corredor parecia igual. Voltaram ao hall principal, mas a janela por onde entraram estava tapada por tábuas de dentro. Alguém ou algo fechou por fora? Não sabiam. Júlia tremia, repetindo que via pessoas atrás deles, mesmo no escuro. Léo caiu de joelhos, chorando, dizendo ouvir vozes chamando seu nome, uma voz que parecia a dele mesmo. Camila tentou acalmar os amigos. Na confusão, percebeu que a fita cassete em sua mochila tremia, como se algo lá dentro quisesse sair. Abriu a mochila. O estojo da fita estava rachado, quente. Um sussurro escapava dali, mais claro do que antes. Doutor Costa nunca saiu, nem você vai.
A luz piscou de novo, o teto estalou. Um grito ecoou de todos os quartos ao mesmo tempo. Vozes de homens, mulheres, crianças, misturadas num coro horrível. Portas bateram. Correntes tilintaram. A última lanterna apagou. No escuro, Camila sentiu mãos frias segurarem seu pulso. Tentou gritar, mas a voz se perdeu, engolida pelo som de correntes arrastando pelo chão. Dias depois, bombeiros chamados por curiosos encontraram a janela quebrada novamente. Lá dentro, não havia sinal de ninguém. Só marcas de arrasto de pés descalços que levavam de volta para o pavilhão B. Na porta de ferro, alguém riscou com unha. Ficamos todos.